Olá, vamos iniciar mais uma semana no nosso ensino não presencial. Vamos lá! Na aula passada, iniciamos o conceito de corrente elétrica, falamos rapidamente sobre resistor, ali sobre o código de cores, e comentamos também sobre a segunda lei de Ohm. Como eu disse, o nosso livro optou por começar com a segunda lei de Ohm, até para mostrar do que depende a resistência de um condutor, e agora a gente vai falar sobre a primeira lei de Ohm. Então lembrando, um resistor ele é um dispositivo que transforma energia elétrica em energia térmica, ou seja, diferentemente do condutor, onde existe uma resistência que ela não é desejável, no resistor essa resistência à passagem dos elétrons é o objetivo dele, ou seja, transformar essa energia elétrica em energia térmica. A primeira lei de Ohm ela vai diferenciar condutores e resistores ômicos para não ômicos. Um resistor ômico é aquele cuja sua resistência ela não varia independentemente da tensão aplicada e da temperatura ambiente. Quando a gente aplica uma tensão ou uma diferença de potencial, isso vai acarretar em uma corrente elétrica. Se eu fizer a divisão da tensão pela corrente elétrica, ou seja, U dividido por I, isso nos vai dar o valor da resistência. Em um resistor ômico, essa relação U por I vai ser constante. Por exemplo, se eu tenho uma tensão de 10 volts e essa tensão me dá uma corrente de 2 A, eu tenho U por I igual a 5, ou seja, resistência de 5 ohms. Se eu aumento a minha tensão para 20 volts, qual deve ser o valor da corrente elétrica? Nesse caso, a corrente elétrica deve ser igual a 4 A. 20 dividido por 4 também dá 5, ou seja, o valor da resistência permaneceu constante. Assim, a primeira lei de Ohm é descrita deste modo. A tensão é igual ao valor da resistência multiplicado pela corrente elétrica. U é a tensão, ou a DDP, dada em volts. R é a resistência do nosso resistor, é dada em ohm. E I é a corrente elétrica dada em ampere. Outro assunto que a gente precisa falar na aula de hoje é a potência dissipada em um resistor ou em um condutor. Já vimos que a finalidade do resistor é transformar energia elétrica em energia térmica, através do efeito Joule. E a gente pode fazer uma analogia com atrito. O atrito nada mais é que uma resistência ao movimento. Quando você atrita dois corpos, chega até um momento que você percebe que a superfície deles esquentou. Ou seja, essa resistência ao movimento foi transformada em energia térmica. No caso da eletricidade, é algo semelhante. Vimos que a resistência elétrica é a resistência à passagem dos elétrons. Quanto maior a resistência, mais dificuldade esses elétrons vão ter e essa energia elétrica acaba sendo transformada em energia térmica. Nos resistores, esse efeito é desejável, tanto é que a finalidade de um resistor é essa transformação. Por isso nós temos os resistores em resistência de chuveiro elétrico e, por exemplo, ferro de passar roupa. Já nos condutores, esse efeito não é desejável. Nós temos sim uma certa resistência nos condutores, vimos até ali pela segunda lei de Ohm, mas esse efeito nos condutores não é desejável. Lembrando aqui da segunda lei de Ohm, a resistência de um condutor depende da resistividade, do comprimento dele e é inversamente proporcional à área, também falado no dia a dia da bitola daquele fio. Assim, quanto maior a área daquele fio, ou seja, o diâmetro daquele fio, menor vai ser a resistência. É por isso que quando você precisa de um fio que vai passar uma alta corrente elétrica ali, normalmente a gente tem uma bitola grande e não uma bitola muito fina. Se você tem um fio muito fino com uma corrente elétrica muito alta passando por ele, você pode notar que esse fio começa até esquentar. Isso é perigoso, porque se esquenta pode pegar fogo. Então é muito importante você escolher o fio correto para o dispositivo que você vai utilizar. Quando é uma energia muito alta que vai passar, precisamos de fio com uma área maior. Quando é uma corrente baixa, um fio com uma área menor já é suficiente. A potência dissipada é dada por essa equação. A potência é igual a tensão multiplicado pela corrente elétrica. Potência, watts, tensão, volts, corrente elétrica em ampere. Essa equação acaba sendo mostrada de duas outras formas. Eu prefiro decorar só essa e ir trabalhando com as equações conforme a gente vai precisando. Até porque a gente acaba vendo tantas equações aqui em física que quanto menos equação a gente precisar decorar, eu acho que para o vestibular, para o Enem, acaba sendo melhor. Mas de onde vêm as outras? Vamos lá. Eu tenho PUI, potência é a tensão vezes a corrente elétrica, e tem a primeira lei de Ohm, que U é igual a R vezes I.
Eu posso pegar ali U igual a R vezes I, esse valor de U, que é o R vezes I, e substituir na equação de potência. Assim a gente fica que a potência é igual a resistência multiplicado pela corrente elevado ao quadrado. Outra forma é eu pegar U igual a R vezes I e isolar o valor da corrente, ou seja, a corrente elétrica é a tensão dividida pela resistência. Pego o valor de I e substituo na equação de potência. Assim ficamos que a potência é a tensão elevada ao quadrado dividido pela resistência. Então essas são as três formas que você encontra a equação de potência. Potência é U vezes I, potência é R vezes I ao quadrado e potência é U ao quadrado sobre R. Lembrando que eu prefiro não decorar as três. Pego somente π e U igual a R vezes I. Quando preciso, a gente dá uma trabalhada com essas duas e acaba chegando nas outras. Vimos aqui as equações de potência para a parte de eletricidade, mas sabemos que a definição de potência nada mais é que a energia dividido pelo tempo. Tanto é que potência é joule por segundo, que vai dar o nosso watts. Nas nossas contas de luz, se tiver curiosidade, dê uma olhada na conta da sua casa, a energia ela não vem em joule, a energia vem em quilowatt-hora. E da onde que vem isso? Potência é energia por tempo, logo energia é potência vezes o tempo. Nesse caso, a potência em quilowatt, então se você tem watt, basta dividir por 1000 para achar em quilowatt, multiplicado pelo tempo aqui em horas, não no sistema internacional. Então a energia que vem na nossa conta de energia elétrica é a potência em quilowatt multiplicado pelo tempo em horas, por isso quilowatt-hora. Vamos praticar. Vamos realizar agora nossos exemplos, um sobre lei de Ohm e outro sobre potência elétrica. As tabelas a seguir fornecem intensidade de corrente elétrica I em função de tensões U entre três condutores A, B e C, mantidos em temperatura constante. Quais desses condutores são ômicos? Então vamos lá, temos uma tabela de tensão por corrente para um condutor A, um condutor B e um condutor C. Aqui a gente tem que lembrar que para um resistor ômico, a relação U por I tem que ser constante, que é o valor da resistência. Ou seja, para saber se é ômico, nós vamos realizar as divisões de U por I para cada valor da tabela. É claro que aqui, para tensão igual a zero, o valor de corrente também tem que ser zero. Se o circuito está desligado, nós não temos corrente elétrica. Então vamos fazer aqui 4 por 2, 10 por 5, 40 por 20, 50 por 25, assim sucessivamente. Já vimos aqui para a tabela A que todos os valores foram iguais a 2. Para a tabela 2, vimos que o valor da resistência está variando, então já concluímos que este aqui não é ômico. E para a tabela C, todos os valores foram igual a 0,1, ou seja, a resistência aqui do condutor A é de 2 ohms, do condutor B varia de acordo com a tensão aplicada, e para o condutor C é de 0,1 ohm. Assim, somente o condutor A e o condutor C são condutores ômicos. Nesse exemplo, eu acho que ficou clara a diferença de um condutor ômico e um não ômico. No condutor ômico, a tensão dividida pela corrente elétrica sempre vai dar um valor constante. Vamos para o próximo. Um chuveiro elétrico, quando sob uma DDP de 220 volts, é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 10 amperes. Qual é a energia consumida em kWh em 15 minutos de funcionamento? Como dado, o exercício nos deu a tensão, a corrente e o tempo de funcionamento. E ele quer saber a energia elétrica consumida em kWh. Lembrando que potência é energia por tempo, logo a energia é potência vezes o tempo. Então, para trabalhar em kWh, a potência tem que estar em kW e o tempo tem que estar em horas. Para a gente poder utilizar essa equação, falta determinar o valor da potência. Lembrando, potência é a tensão vezes a corrente. Vamos lá. A tensão é de 220 volts, a corrente é de 10 amperes. Substituindo, 220 vezes 10, 2.200 watts. Lembrando que ele quer a energia em kWh. Por isso, vamos transformar de watt para quilowatt. Para isso, basta a gente dividir por 1000. A potência vai dar 2,2 kW. Temos o valor da potência e temos o valor do tempo. Mas nesse caso, o tempo precisa estar em horas. Para transformar de minutos para horas, basta dividir por 60. 15 minutos é igual a 0,25 horas. Podemos lembrar aqui também que 15 minutos é um quarto de hora, ou seja, 0,25 horas. Energia é potência por tempo, substituindo, energia é 2,2, potência em kW, multiplicado por 0,25, tempo em horas.
a energia consumida em 15 minutos será de 0,55 kWh. Nesse exemplo, vimos como podemos trabalhar com a equação de potência, potência é U vezes I, e também como trabalhar com energia da forma que é apresentada nas contas de energia elétrica. E por hoje é só, nos vemos na próxima semana. Até mais!